Shalom, shalom para você que me assiste. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Ministério da Restauração. Eu sou a professora Cássia Pereira e hoje nós vamos dar início à terceira e última parte do nosso estudo intitulado A Genealogia de Yeshua desde o Éden, contada por Matitiahu. Na parte 1, nós tratamos de alguns aspectos da vida de Matitiahu, a sua localização geográfica, o seu ofício. Na parte 2, nós explicamos todo o organograma da descendência e ascendência de Yeshua desde o Éden, passando por personagens extremamente importantes nas Escrituras. E explicamos aí com muito afinco, tribos, de qual tribo Jesus vem, que é da tribo de Judá. O seu pai, José, o período dos reis, o período de Noé, o período de Abraão, sintetizando para você que nós chegamos então no capítulo 1 do livro de Mateus, aonde ele começa desde Abraão, puxando a partir de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, entende? Depois até chegar em José e chegar em Yeshua. Nesta última parte do nosso estudo, nós vamos tratar aí alguns aspectos do nascimento e da vida de Yeshua, os seus aspectos familiares, essa relação entre pai e mãe, relação entre os irmãos. Sim, Yeshua teve irmãos, nós vamos tratar sobre isso com você e espero que o estudo de hoje possa acrescentar na sua vida, possa trazer uma restauração no seu conhecimento e também fazer um convite aqui para você, que você se inscreva no nosso canal, que você acesse o sininho, para que você possa ser notificado quando as nossas aulas forem disponibilizadas no canal para você, que você também deixe o seu like, é muito importante o seu like, para que o YouTube entenda que aqui o conteúdo é relevante, para que ele possa então disponibilizar para o maior número possível de pessoas e que outras pessoas também possam ter acesso a esse estudo, assim como você também está tendo acesso. Estou aqui como instrumento de restauração e espero que eu seja útil na sua vida e que você faça bom proveito da aula de hoje e que ela possa trazer bons frutos para você. Vamos lá então? Olá pessoal! Vamos agora entrar aqui nessa parte 3, fazendo algumas considerações finais da genealogia de Yeshua. Eu disse no vídeo anterior, que nós vamos ter o último personagem ali chamado de Jacó, que depois gerou José, e José então gerou Yeshua. Quero dizer para você que Yeshua, ele é da tribo de Judá. Maria também era da tribo de Judá. Eles faziam parte do mesmo grupo social, viviam na mesma aldeia, se conheceram, se casaram, constituíram família, e nós vamos tratar assim de alguns aspectos bíblicos em relação a isso. Quero que você veja aqui o slide que está sendo disponibilizado para você. Ali nesse slide eu coloquei então o nome de José e Maria para te mostrar, que é o casal. Quero trazer para você aqui um apontamento, uma novidade, se você ainda não sabia disso. José, o nome original de José nas Escrituras, no hebraico, é Iosef. Por isso que fala Davi ben Yosef, Yeshua ben Yosef, Yeshua filho de José, Yeshua ben Davi, Yeshua filho de Davi. Então Iosef é o nome original de José no hebraico. Maria, o nome original de Maria era Miriam. José e Maria, transliterado para a nossa língua, Então no hebraico, Iosef e Miriam. Está aí um ponto para você, caso você ainda não sabia disso, estou disponibilizando aqui uma informação bem interessante e que eu gosto muito. Eu já disse para vocês que eu sou uma professora que gosto muito de tratar os personagens bíblicos pelos seus nomes originais, porque eu acho isso muito interessante e também é uma forma de conhecimento, não é? É uma forma de trazer para a nossa realidade um período que estava tão distante de todos nós. Muito bem, vamos aqui observar agora o organograma. Eu coloquei do lado esquerdo o nome de Yeshua, o filho de José. Do lado direito eu escrevi ali demais filhos. Então a pergunta é, Maria teve mais filhos? Evidentemente que Maria teve mais filhos. Maria foi uma mulher casada, que teve uma vida muito interessante,
e que também participou em muitos aspectos durante um bom tempo do ministério de Yeshua após a sua morte, ok? Então eu coloquei ali que Yeshua é o primogênito. Essa é a importância de você estudar genealogia. Lembra que na aula anterior, na parte 2, eu disse que no organograma aparecia sempre os cabeças de primogenitura. O que é ser primogênito? É ser o primeiro filho nascido, o filho homem, tá? Não a mulher, porque naquele tempo não se contava a mulher como cabeça de primogenitura, apenas o homem. Então, o primogênito é o primeiro filho. Hoje independe, ok, pessoal? Se você tem uma filha ou um filho que tenha nascido primeiro, são primogênitos. Hoje as mulheres são primogênitas. Eu estou explicando dentro da literatura para elencar nomes. Não que Deus não tenha reconhecido as mulheres também, tá? Veja bem, então Yeshua, sendo primogênito, sendo o primeiro filho, tá? Um filho que vai nascer de uma forma diferenciada, de uma forma sobrenatural, é uma concepção que foi gerada a partir da movimentação do Espírito do próprio Deus, tá? Do Ruach HaKodesh, que nós falamos em hebraico, o Espírito de Deus, que trabalhou todo esse aspecto da gestação, da concepção de Yeshua. Ora, quero dizer também que na questão da primogenitura, a primogenitura não é apenas um direito, certo? A primogenitura, acima de tudo, ela é uma bênção. Então eu quero dizer para você o seguinte: se perde o direito da primogenitura? Sim, pessoal, se perde o direito de primogenitura. A primogenitura significa aquele que nasceu primeiro e seguido então de uma bênção especial por ser o primeiro que surgiu ali numa descendência. Ora, se essa primogenitura for tratada com descaso, com desrespeito, com negligência, e se não for dada a devida importância a esse aspecto que Deus tanto considera, essa bênção pode ser retirada desta pessoa e Deus então repassa esta bênção para um segundo, um terceiro, um quarto irmão e assim por diante. Nós temos aí um fato bíblico muito interessante sobre a primogenitura, que foi o caso de Esaú e Jacó. Esaú, ele era o que nasceu primeiro e ele acabou perdendo a bênção da primogenitura. Ele não perdeu o lugar de primeiro filho, mas ele perdeu a bênção da primogenitura, que foi então passada para Jacó, porque ele fez uma barganha, tá, com a sua primogenitura. Ele trocou a sua bênção de primogenitura por um prato de comida. Então, aquilo foi um ato tão atentatório para Deus, certo? Essa negociata que ele fez, esse descaso para com a sua bênção, e ele acaba então perdendo a bênção. Essa bênção vem para Jacó e dá início a toda uma descendência, né, na linhagem, certo? Então, este é o caso de Yeshua. Yeshua foi o primogênito e Yeshua, em nenhum momento da sua passagem pela terra enquanto homem, ele pisou, ele negligenciou ou ele tratou com descaso a sua primogenitura. Pelo contrário, ele cumpriu todos os aspectos da lei judaica, das tradições judaicas, do contexto histórico da sua época, o contexto familiar, a sua posição no seio de família, a sua posição como filho. Ele foi um exemplo, ele foi uma pessoa exemplar em todos os aspectos das leis de Deus para aquele período, inclusive leis estas que vigoram até hoje, viu, pessoal? A bênção da primogenitura, esta bênção que está elencada nas Escrituras, ela vigora até os dias de hoje. Deus nunca aboliu esta bênção, muito menos Yeshua. Então, para você que é um filho primogênito ou uma filha primogênita, eu quero que você se atente muito bem sobre isso, porque sobre você existe uma bênção diferenciada na qual você deve usufruir de tudo aquilo que acarreta, de tudo aquilo que vem acompanhando esta bênção, para que você seja uma pessoa feliz, próspera e que você seja uma pessoa que abençoe os seus irmãos que vieram após você. Ok, pessoal? Fique aí um princípio da restauração para você sobre a primogenitura. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Pois bem, eu quero dizer aqui para vocês a respeito dos demais filhos de Iosef e Miriam, ou José e Maria.
As Escrituras, elas são muito claras a este respeito. Nós temos fatos fundamentados, nós temos passagens nas Escrituras, nós temos relatos dos apóstolos que viveram com ele, nós temos relatos dos próprios irmãos de Jesus, relatos de testemunhas do período que sim, ele teve irmãos após o seu nascimento. A diferença aqui é que Yeshua não foi concebido por meio de relações sexuais entre um homem e uma mulher. Não, a concepção de Yeshua foi uma concepção espiritual, foi uma concepção sobrenatural que partiu de Deus. A Bíblia fala que o anjo aparece para Maria, e diz assim para Maria, que o Espírito de Deus a envolverá. Ela será envolvida pelo Espírito e ela conceberá. Então, toda a concepção de Jesus e a sua gestação, ela teve cuidados diferenciados. Ela foi espiritual. Então, desde a sua concepção, ele já foi um homem que foi gerado sem a participação humana, ele já foi gerado sem essa herança de DNA, de pecado, ele foi gerado já debaixo de um sobrenatural para que ele pudesse exercer com certeza e ser diferenciado na sociedade como Filho de Deus, que se despojou da sua glória no céu, ele já existia lá no céu, ele se despojou da sua glória e ele veio à terra, ele foi enviado pelo seu Pai à terra em forma humana para trazer restauração. Por isso ele chega naquele período, ele chegou no período exato da história, nem para mais, nem para menos. Ele chegou para trazer uma restauração do pensamento, da religião, do contexto. Ele veio para, inclusive, cumprir todos os aspectos que estavam pendentes, nunca anulou lei nenhuma, nunca anulou nenhuma lei de Deus. Isso é um ensino extremamente equivocado de que Jesus cumpriu a lei, por isso a lei foi abolida. Isso é um ensino profundamente equivocado. Nós vamos dar aulas sobre isso lá no futuro, ok, pessoal? Então, ele nunca aboliu, pelo contrário, ele cumpriu, ele restaurou, ele foi uma figura espetacular e ele cumpriu a sua missão até o fim. Então, por isso que naquilo que tange a pessoa humana de Yeshua, existem aspectos sobrenaturais e diferenciados para ele ser esse embaixador como ele foi, para divulgar esse reino como ele divulgou. Portanto, a partir da sua pessoa, depois que Maria então tem o seu casamento consumado, ela teve uma vida normal com seu esposo, gerando aí pelo menos 2 filhos que nós podemos dizer aqui com propriedade que são filhos legítimos de Maria e José, que é o caso de Tiago, que é o caso de José, tá? E também aqui Judas. Aqui o único aspecto que nós temos, eu até coloquei um asterisco para você, que é o caso de Simeão. Porque esses irmãos acima aí de Simeão, Tiago, né, que eles vão chamar de Jacó, depois Judas, né, eles vão ter inclusive as epístolas lá no Novo Testamento, certo? Eles vão escrever as cartas ali, que vai estar ali no Novo Testamento, e eles são irmãos mesmo de sangue, certo? Simeão, existe aqui algumas ponderações que precisamos fazer, porque no contexto histórico nos permite entender que Simeão possa sim ter sido primo, tá? Porque uma parte da teologia dos historiadores conseguiram captar ali alguns movimentos genealógicos de que Simeão era filho de Cleopas, ou Clopa, dependendo da tradução da sua Bíblia. E Cleopas, ele era o irmão de José, pai de Yeshua. Então, se Simeão era filho de Cleopas, então ele era primo de Yeshua e primo dos demais irmãos de Yeshua. Esse contexto histórico ele é bem tranquilo, dá para detectar com provas até históricas a respeito disso. Por isso, nas Escrituras vai ter um momento em que você vai ler o seguinte texto: Maria de Cleopas. Então, não é que ela chamava Cleopas ou que era um sobrenome. Maria, esposa de Cleopas. Ou Miriam, esposa de Cleopas. Provavelmente, ela tinha o mesmo nome que Maria, esposa de José. Ela era cocunhada de Maria,
certo? Porque ela era casada com o irmão de José. Então, Maria de Cleopas era tia de Yeshua e mãe de Simeão. Esses fatos históricos nós conseguimos detectar assim. O que eu quero restaurar aqui no seu conhecimento? Tem uma parte da teologia, uma ala da teologia, uma linha teológica, principalmente dos teólogos romanos mais antigos, da Igreja Católica Romana mais antiga, de que, como as Escrituras tratavam naquela época irmãos como primos, primos como os irmãos, eles reconheceram que Jesus não teve irmãos, que defenderam essa virgindade eterna de Maria, né? E que ela então não teve mais filhos e que eles eram apenas primos de Jesus. Isso já está descaracterizado. Essa teologia já não tem muitos argumentos assim que possa ter muita sustentação, porque a Bíblia, ela é muito clara sobre parentesco. Por isso eu fiz questão de trazer para vocês a genealogia de Yeshua. Vocês viram que desde o Éden até a pessoa de Yeshua é muito claro o parentesco. Quem era pai, quem era filho, quem era primo, quem era sobrinho. Não existe essa confusão não, viu pessoal? Tá? É muito claro aqui nas Escrituras. E também no decorrer da época de Yeshua foi a mesma coisa. Ele dizia o que ali? O que as Escrituras nos diz ali? Que ele chamava Pedro, que ele chamou Pedro e seu irmão, que ele chamou Marcos e outro irmão. Então, veja, quando ele chamou os discípulos, ali falava quem era irmão de quem. Falava de família, falava da mãe de Pedro que ficou doente, quando Jesus orou por ela para sarar a sua febre. A Bíblia é muito clara sobre parentesco. O fato de Maria, quando ela estava grávida e foi visitar Isabel, o que a Escritura diz? Maria foi visitar sua prima Isabel. Quem era primo era muito claro, quem era irmão também era muito claro. Moisés e Arão, Arão irmão de Moisés. Na parte de Abraão, quem foi o pai? Quem foram os irmãos de Abraão? Não é que nós colocamos ali, que foi Naor e Harã, o sobrinho de Abraão que foi Ló. A Bíblia é muito clara sobre isso, não existe muita confusão sobre isso não. Aliás, na minha opinião, não existe confusão nenhuma, certo? Coloquei aqui para você no rodapé do slide as referências bíblicas, onde você vai encontrar as afirmações de que principalmente esses três primeiros foram irmãos de sangue, certo? Por parte de Maria e José, né? Não na questão de Yeshua, que foi de uma concepção sobrenatural, mas reconhecemos como irmãos ou meio-irmãos, se você quiser dizer assim. Ali em Mateus capítulo 13, em Marcos capítulo 6, certo? Ali principalmente em João, no livro de Atos, no capítulo 1, quando as comunidades estavam se reunindo, nós tivemos ali comunidades com 120 pessoas cultuando a Yeshua. Quem estavam nessas comunidades? Maria estava ajudando os apóstolos depois da morte de Yeshua, os irmãos de Yeshua, tá? Por parte de Maria e José, que estavam também ajudando nas comunidades, foram inclusive eleitos, tá? Pelos apóstolos para serem líderes de comunidade. Você vai ter irmão de Yeshua aqui sendo líder da comunidade de Jerusalém. É muito claro nas Escrituras o parentesco. Não tem nada de primo aqui não, viu pessoal? Inclusive nós vamos dar seguimento a essa explicação e falar um pouco aí do casamento de Maria. Ok? Vamos lá? Neste segundo slide que eu estou disponibilizando aqui na tela, você pode ver que está escrito ali, aspectos bíblicos do nascimento de Yeshua, que está no capítulo 1 do livro de Mateus, do verso 18 até o verso 25. Eu quero lembrar um fato aqui para vocês. Desde quando nós começamos as nossas aulas, desde quando eu me disponibilizei a trazer para você esse estudo, eu sempre fiz questão de deixar bem claro que a autoridade deste estudo está baseada nas Escrituras. Não estou utilizando aqui livros teológicos, não estou utilizando ainda correntes teológicas nem doutrinárias, não estou indicando aqui autorias literárias, estou trabalhando puramente as Escrituras. Por isso aqui o nosso objetivo não é religião. O nosso objetivo é trazer para você um conhecimento da pessoa de Jesus, independente de contexto que você esteja, para que você possa aprender e tirar as suas próprias conclusões. Então, toda autoridade aqui é a Escritura. Vale ressaltar, claro, que se você crê neste Deus, neste Pai das Luzes, se você crê que Yeshua é o seu filho, então você também crê que a palavra dele é a verdade. Porque o próprio Yeshua diz, a minha palavra é a verdade. A palavra de Yeshua
é Ele mesmo e Ele é a palavra. E Yeshua e a sua palavra, ou seja, as suas leis, a sua história, as escrituras no seu contexto original, em todos os seus aspectos, de Gênesis até Apocalipse, todos os livros das escrituras, a escritura em si, ela se funde com a pessoa de Yeshua. Por isso ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essas coisas se fundem nele. Então nós estamos tratando aqui de autoridade bíblica. Não é a professora Cássia que está inventando, não é a professora Cássia que está criando teologia, não é a professora Cássia que está pegando correntes doutrinárias de religiões. A professora Cássia está trazendo para você estudo pautado na Bíblia, certo? Então o que nós estamos falando aqui é o que está escrito na Bíblia. Muito bem. Maria, ou Miriam, estou colocando aqui para que você vá se acostumando com os nomes, diz as escrituras assim no capítulo 1, do verso 18 ao 25 de Mateus. Maria estava comprometida com José, ou Yosefe, tá? E se encaminhando para um relacionamento. Vamos agora fazer uma exegese do capítulo 1 de Mateus, desse verso 18 até o verso 25. Eu estou colocando para você aqui o item 1, 2 e 3 no primeiro slide. Eu vou fazer uma exegese, ou seja, uma interpretação do que o texto está dizendo para você, certo? E o texto no seu original diz assim, que Maria estava comprometida com José. O que era estar comprometida naquele período? Inclusive, continua até hoje o mesmo pensamento, tá, pessoal? Comprometimento naquele período já era um pré-casamento, ou seja, hoje você chama de noivado. O noivado, ele se diferencia do namoro. O namoro é um período de conhecimento, de relacionamento, de se conhecerem, não é verdade? Quando um casal passa para o período do noivado, que ele coloca então um anel na sua mão, ele está dizendo para a sociedade que aquele relacionamento entre ele e uma mulher, ou a mulher entre o homem, ou ele ou ela está dizendo para a sociedade que este relacionamento chegou num nível mais aprofundado de comprometimento. Ou seja, este relacionamento, ele está se encaminhando para uma finalização, para uma concepção, para uma consumação, melhor dizendo, que vai ser o casamento. Certo? Então, o noivado já é um ato público, um testemunho público de um comprometimento mais aprofundado. Ou seja, olha, eu já estou, né, me encaminhando para uma consumação com este homem, com esta mulher, ou vice-versa. Naquela época, a mesma coisa, pessoal. Então, significa dizer que Maria já estava noiva de José. Só que essa concepção de noivado, ela era um pouco mais aprofundada do que a nossa. Por quê? Porque na tradição judaica daquele período, certo? Existia esse entendimento de um pré-casamento. O casal, eles ficavam um ano compromissado. Este um ano todo já se considerava um casamento. Eles não tinham relações sexuais, eles não viviam juntos, eles ainda viviam na casa de seus pais, tanto o homem como a mulher viviam na casa dos seus pais ou dos seus parentes, se fossem órfãos, mas aquele período de um ano já era um casamento, certo? Considerado para a sociedade. Então, quando ela estava comprometida com José, significa dizer, podemos até afirmar que ela já estava casada com José, porém não havia sido consumado o casamento. Na tradição judaica, esse casamento ocorria em duas etapas. Essa primeira etapa que eu falei, que eles ficavam um ano nesse pré-casamento, e depois do ato religioso do casamento em si, quando eles iam viver juntos, quando eles tinham uma vida sexual ativa, quando se consumava a relação sexual entre eles, então poderia-se dizer que o casamento estava totalmente consumado. Sem esse período da relação sexual, sem a consumação sexual, não poderia se dizer que esse casamento estava consumado literalmente. Então, se o noivo morresse ou se a noiva morresse, nesse período de um ano, né, de comprometimento, que aí eles ainda não haviam tido relações sexuais, vale dizer que o casamento não havia sido consumado ainda. Então, seria o nosso noivado de hoje. Nós ficamos noivos, porém, não é?
Evidentemente que alguns decidem já morar juntos, mas dizendo assim, a grosso modo, cada um mora na sua casa e depois que o casamento é consumado, que vão morar definitivamente juntos e consumar esse casamento. Assim era a tradição judaica. Então, naquele período, quando Maria fica grávida de Yeshua, ela não havia passado ainda pela consumação do casamento, ou seja, ela não tinha ainda chegado no estágio de ter relações sexuais com José. O casamento não estava consumado. Por isso foi muito difícil para José entender o que estava acontecendo, porque ela ainda era uma moça virgem. E naquele período, pessoal, era muito sério as questões das leis morais em relação às intimidades. Por exemplo, o adultério, o sexo antes do casamento, a promiscuidade, qualquer ato que se relacionasse naquele período como uma imoralidade sexual na concepção deles, tinha morte por apedrejamento. Então vocês vão entender agora por que José se preocupa tanto com essa gravidez, porque tanto ele quanto Maria corriam um risco de morte por apedrejamento, pessoal. Vamos prosseguindo aqui, porque tem uma informação bastante importante aqui. No item 2, eu escrevi ali em letras maiúsculas para você, antes que se casassem, então eu estou dizendo aqui, antes da consumação do casamento, por meio de relações sexuais, ela se encontrou grávida pelo Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh. Ou seja, o que significa se encontrar grávida dentro deste contexto? Eu quero trazer para você primeiro o sinônimo do que significa se encontrar. Estar ou se encontrar. Estou grávida ou me encontro grávida? Existe diferença nesta questão gramatical? Vamos pôr um sinônimo aqui para facilitar do que significa se encontrar. Se encontrar, segundo o nosso dicionário, significa que ela se sentiu grávida, que ela tornou-se grávida, uma condição temporária. Então veja, vamos aqui bem devagar fazer essa exegese desse termo. Quando ela se encontrou grávida, vale dizer que ela se sentiu grávida. Ela se sentiu grávida. Ela se tornou uma mulher grávida. É uma concepção temporária. Antes disso, não havia nada dentro dela. Depois ela se sentiu gerando. Ela se sentiu com uma concepção de ser humano dentro dela. Existe diferença, tá? Então, o que eu quero dizer para você? Que foi uma condição temporária. Se encontrar numa situação é estar numa situação temporária. Olha, eu me encontro doente ou eu sou doente. Existe diferença entre você ser e você se encontrar. Se eu me encontro resfriado, se eu me encontro doente, estou dizendo para você que eu estou numa condição temporária em relação à minha saúde. Vai passar esse período, tudo vai melhorar e eu vou me sentir bem novamente. Aqui é a mesma coisa. Ela se sentiu grávida. Então, o que aconteceu aqui? O Espírito de Deus convoca Maria, ele pede emprestado o útero de Maria, o Espírito de Deus envolve Maria e de uma maneira sobrenatural, como a Bíblia diz, o Espírito de Deus então faz com que Maria conceba aquela criança e ela então se sentiu grávida. Por quê? Porque ela não foi atrás de produzir uma gravidez, ela não teve relações sexuais, ela não planejou isso, ela não consumou seu casamento com seu marido e depois foi tentando engravidar pelo processo natural da biologia. Por isso que ela se encontra, ela se sente. Então o anjo vai revelar isso para ela, ele vai explicar para ela o que está acontecendo com ela. Essa é a diferenciação, ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro isso para você. Por isso eu vou deixar o slide disponibilizado para que você possa ler repetidas vezes, ouvir o vídeo repetidas vezes. Maria estava noiva. Maria estava prestes
a terminar o período do seu casamento e consumar o casamento através da sua intimidade com o seu marido. Antes da consumação desse casamento, ela se encontrou numa condição temporária, imprevista, impensada, que nunca passou pela cabeça dela. Uma virgem de Israel que estava com um bebê no seu útero, certo? Que estava concebendo uma pessoa, que estava gerando aqui, né, gestando uma pessoa dentro dela, de uma forma que nem ela mesma compreendeu muito bem. Agora, quem dirá as pessoas do seu período? Porque como explicar para uma sociedade que uma mulher estava gerando um filho sem ter tido nenhuma intimidade sexual com um homem? Foi essa a preocupação de José. Aqui no item 3 do slide, eu coloquei assim para vocês. José era um homem íntegro e decidiu romper o noivado, porém, sem expor Maria à vergonha pública. O que significa dizer que José era um homem íntegro? Bom, essa é a primeira parte desta frase que nós vamos interpretar. Significa dizer que ele, conhecedor das leis judaicas, conhecedor dos costumes judaicos, conhecedor da lei de Moisés, de que qualquer relacionamento sexual de forma indevida, antes da hora, ou adultério, ou qualquer coisa parecida, ele sabia que tinha um efeito aí de morte, uma sentença aí dada pelo sumo sacerdote de morte, tá? E morte por apedrejamento. Ele entendendo tudo isso, ele pensou assim: como eu posso deixar isso acontecer? Ele, dentro dele, por ser íntegro nesse sentido, a palavra íntegra aqui neste sentido quer dizer honra. Um homem de honra. Um homem que, apesar de conhecer tudo isso, ele quis primeiro entender a situação para depois agir de forma impensada. Ele não quis agir de forma impensada. Significa dizer que ele era um homem, com toda certeza, que possuía uma gentileza, que possuía um autocontrole, que possuía também um amor próprio, tanto para com ele quanto para sua noiva Maria, um homem educado e um homem que não teve nele nenhum tipo de rudeza no sentido de já chegar perante Maria. Ou seja, vamos trazer para o vocabulário de hoje, não existia em José uma violência doméstica. Não existia nele nenhum machismo nesse sentido que você entende hoje, de já chegar, agredir com palavras. Ele não chegou para Maria, não brigou com Maria, não fez aquele escândalo todo, não saiu contando para os 4 ventos do mundo. Ele não expôs esta condição temporária em que se encontrava sua noiva, porque primeiro ele quis saber o que estava acontecendo. Ele quis se inteirar. Aí está a honra de José, no seu comportamento. Quer dizer para você que as suas atitudes e o seu comportamento vão ditar muitas coisas na sua vida. A maneira como você vai reagir com certas informações, a maneira como você vai lidar com certas circunstâncias familiares, a maneira como você vai agir e reagir vai fazer toda a diferença para o bem ou para o mal dentro da sua casa. Aprenda com José a gentileza, a paciência, a educação, certo? Aquele homem que se calou, quis pensar, claro, se sentiu desesperado, por que não? Mas não usou isso como uma ferramenta para maltratar, para desestabilizar, para agredir ou para difamar. Aprendamos aí com José muitas coisas, talvez seja por isso, não é? Que Deus tem escolhido com muito critério essa família. Continuando aqui na nossa frase, depois que eu disse que ele era este homem íntegro, este homem honrado, ele então, depois de muito pensar, ele tomou uma decisão. Bom, eu vou romper o noivado. Eu vou romper o noivado porque eu me senti traído, eu me senti prejudicado. Eu tive um pensamento a respeito da minha vida com Maria, eu tive respeito para com o nosso noivado, eu tive respeito para com ela enquanto mulher, não forcei Maria, não solicitei relações sexuais antes da hora, cumpri a lei mosaica, cumpri as tradições judaicas, fui um homem honrado perante a sociedade, fui um homem que me comportei com honra perante ela. Por conta de tudo isso, eu
Então, não é? Eu vou romper com o noivado, vou romper o noivado com Maria, porque essa situação para mim está insustentável. Porque, lógico, gente, ele pensou muito nele, pensou muito, muito em tudo que ele foi, tudo que ele era, tudo que ele fez, e ele se sentiu que ele não foi merecedor disso. Eu não fui merecedor, foi o que ele pensou, né? Como isso pode ter acontecido comigo? Eu não mereço viver isso, então eu vou romper. Porém, a decisão dele foi, por ele ter muita honra, a decisão dele foi romper discretamente. Por isso que diz aqui, que ele não quis expor Maria à vergonha pública. O que significa dizer, naquele período, expor uma mulher à vergonha pública? Significa dizer que, pela lei judaica do período, era direito de José tomar Maria, levar até os eruditos, levar até os sábios, levar até os doutores da lei, levar até o sumo sacerdote, expor todo aquele caso, dizer para eles que ela havia tido relações sexuais antes do casamento com uma outra pessoa, porque não tinha sido com ele. E por conta dessa atitude imoral dela, essa atitude imoral, essa atitude sexual que a lei não permitia antes do casamento, por conta de tudo isso que Maria fez, era direito dele romper esse noivado. E que então ela fosse julgada por isso, segundo as leis judaicas. Ele não sofreria nenhuma morte por apedrejamento, certo? Porque ele não havia sido o homem que havia feito isso com Maria. Então, ele estava muito respaldado pela lei. Ele sabia que ele sairia imune pela lei. Mas ele não queria também que ela sofresse isso, porque ele também pensou nela. Ele estava tranquilo, o lado dele estava muito tranquilo, o lado dele, entendeu? Aqui perante a lei. Mas para ela não. Ela seria levada a julgamento, ela seria exposta para a sociedade, ela seria apedrejada e todo mundo saberia ali naquele período que ela estava sendo condenada à morte por apedrejamento por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, relações sexuais antes do casamento, inclusive com um segundo homem que não era o seu noivo. Por isso ele ficou pensando como ele faria isso, gente. Ele ficou muito atribulado. Vamos nos colocar no lugar de José e imaginar o que ele passou. Ele ficou pensando, ele tentou achar brechas. Eu tenho certeza que ele analisou toda a lei, todo o conhecimento necessário. Que brecha ele poderia encontrar ali para solucionar esse caso sem que Maria fosse condenada dessa forma? Porque ele a amava. E ele também, por uma questão, uma certa pontada de dúvida naquilo que ela havia dito para ele. Então ele teve os seus temores, ele teve as suas cautelas. Afinal de contas, ele ainda não sabia muito bem o que estava acontecendo. Vamos continuar? Então, como eu expliquei, resumindo esses primeiros tópicos, aí o tópico 1, 2 e 3, resumindo isso para você, eu quero dizer que na cultura judaica, as relações sexuais eram claramente restritas para o casamento, sob a lei de Moisés. Mesmo que o noivado fosse considerado obrigatório, mesmo que existisse esse comprometimento, que era o caso de Maria e José, as relações sexuais ainda eram restritas até o casamento. Não se podia ter relações sexuais até o casamento, certo? A consumação do casamento se dava exatamente na conjunção carnal, ou seja, casamento religioso mais relação sexual. Isso era praticamente um sinônimo para eles, certo? Então, a definição de casamento, de consumação de casamento para eles naquele período era quando ocorria, então, a relação sexual entre o homem e a mulher. Toda essa base que trouxe essa aflição ao coração de José, toda essa angústia pelo qual ele passou, vem de acordo com o capítulo 20 do livro de Levítico. Porque lá no livro de Levítico, que Moisés escreveu, vai estar toda a estrutura legal da sociedade judaica. Todos os aspectos de sociedade. Tudo que você puder imaginar a respeito de negócios, de família, de casamento, de culto, de adoração, de sacrifícios, toda a natureza da tradição judaica, do pensamento judaico, está elencado ali no livro de Levítico. Então José tinha esse conhecimento sobre as leis morais de Deus para aquele período. Por isso a angústia de José.
Isso que eu gostaria que você entendesse. Certo, pessoal? Vamos dar continuidade? No item 4, eu coloquei aqui para você a seguinte frase. Mas, enquanto pensava sobre isso, um anjo de Adonai lhe apareceu em um sonho e disse: Iosé, filho de Davi. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Por isso que eu fiz questão de abrir o estudo com a genealogia. Olha como o anjo se refere a José. Olha o protocolo e o respeito. Iosé, filho de Davi. Ele está dizendo para José, este anjo que veio da parte de Deus, Adonai, que significa Deus, este anjo que vem da parte de Deus, está dizendo para José que ele reconhece a genealogia de José e ele está lembrando José de onde José vem. Iosé, filho de Davi. Ele está dizendo para você, olha a tua linhagem. Eu estou relembrando você, quem você é diante de Deus. Você vem de uma linhagem que vai gerar, humanamente, o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, como a genealogia é importante. Por isso, ao ler agora essa passagem, você vai entender por que o anjo disse isso. Por que ele fez questão de ressaltar quem José era. Para colocar José, de novo, dentro de um alinhamento temporal e espacial. Para trazer à memória de José a importância da sua linhagem e para que ele entendesse por que ele foi escolhido. Porque ele vem de uma linhagem, lá desde o Éden. Olha como é importante isso daqui. Então o anjo vai dizer para ele, não tenha medo de receber Miriam, ou Maria, em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Ruach HaKodesh. Em hebraico, ele está dizendo, o que procede dela vem do Espírito de Deus. Ela dará à luz um filho e você lhe chamará Yeshua, que significa Adonai salva, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Muito bem, voltando ali no item 4, vamos fazer uma análise de todo esse conteúdo maravilhoso que nós temos aqui. Parece pouca coisa, se nós olharmos literalmente as frases, é pouca informação, porém nós vamos tirar daqui uma aula muito importante. Olha aqui a situação que ele estava em primeiro lugar. Enquanto pensava sobre isso, ele estava meditando, como eu disse antes, o que eu vou fazer? Adonai, o que eu vou fazer? Como eu vou solucionar isso? Eu amo ela, eu protejo ela dizendo que o filho é meu, porque se ele dissesse que o filho era dele, ele também seria apedrejado, porque os dois tiveram relações sexuais antes do casamento. Os dois morreriam. Então, ele anulou essa hipótese. Não sou culpado, não fiz nada porque eu morreria. Se ele se casa de forma mais acelerada, levantaria também suspeita sobre a situação, porque quando Jesus fosse nascer, eles contariam os meses, também geraria uma situação. Se ele, então, de forma egoísta, se livra da situação e deixa somente sobre os ombros de Maria, ele sabia qual era o resultado. Então ele ficou naquele momento assim, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come, como a gente diz hoje. Ele ficou entre a cruz e a espada. Ele não sabia como resolver essa situação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, e eu sempre gosto de dizer que Deus, antes de um homem ser um cavalheiro, Deus é. Deus é um cavalheiro. Deus é uma gentileza. Deus é uma bondade e uma misericórdia. Deus, ele é a excelência do relacionamento. Deus é tudo isso e mais um pouco que você possa imaginar. E por Deus ser tudo isso que ele é, ele olha para José e é claro, gente, que Deus não deixaria José abandonado nesta hora. Deus não deixaria José à mercê. Deus não deixaria José afundar nesse barco. Esse mesmo Deus que, entre aspas, causa uma revolução neste período, este mesmo Deus que traz uma situação terrível para essas pessoas do período, este Deus que mexe com toda a tradição, que mexe com todo o protocolo, esse Deus que entra e ele coloca de pernas para cima toda uma sociedade,
esse Deus que faz tudo isso com José e Maria, é o mesmo Deus que tem a solução. Então entenda uma coisa, não importa o que você esteja passando, não importa o seu momento, não importa a sua crise, não importa o que tenha recaído sobre você ou o que você mesmo tenha gerado e trazido sobre a sua vida. Não importa em que ponto você está da sua vida. Este Deus é o Deus que chega e sempre tem uma solução. Seja o caos que você esteja vivendo, permitido por Ele ou não permitido por Ele, eu quero que você saiba que se você se voltar para este Deus tem a solução para todas as coisas. Certo? Então este Deus que fez isso com José, este Deus que fez isso com Maria, era o Deus que tinha a solução. Então ele envia o anjo e Deus assim para o anjo, vai até lá, diga para José que ele se acalme, porque eu tenho a solução para isso. Diga para José continuar a sua vida normalmente. Diga para José que ele deve consumar o seu casamento. Ele deve ir festejar e fazer a celebração do casamento. Diga para José que ele pode cumprir todas as etapas deste protocolo. Inclusive que ele deva levar Maria para sua casa como sua esposa. Ela entrou na casa de José como sua esposa, ou seja, já lhe seria permitido então ter relações sexuais, ter intimidade com o seu marido. Porém, isso não vai acontecer até o nascimento de Yeshua, certo? Vai ter aí um protocolo, mas para a sociedade, José cumpriu todos os protocolos que Deus mandou e levou Maria para sua casa. E o anjo ainda dá para ele explicações, não totalmente detalhadas, porque hoje você pode entender pela biologia moderna, pelos estudos modernos, nós que estamos aqui no século 21, nós podemos entender como acontece a concepção de um ser humano. Mas José não. José não tinha todas essas informações naquele período. Certo? Ele não tinha a internet, ele não tinha a biologia, ele não tinha o entendimento de DNA, eles não tinham nada disso. Então esse anjo vem e traz algumas explicações bem curtas, inclusive, simplesmente diz assim para ele: Maria, o que está em Maria foi gerado pelo Espírito de Deus. Ah, então tá, né? Então você chega para hoje aí para um esposo, então você se encontra grávida, né? Porque você não fez essa gravidez, você não teve relações sexuais com seu marido, você não engravidou, certo? Então você chega aí para o seu parceiro e você diz assim: ó, eu me encontro grávida. Só que eu não tive relação sexual com homem nenhum. É, sério? Então tá, como é que isso aconteceu? O Espírito de Deus me engravidou. Então hoje, você que é homem, ou você que é mulher e vai tentar explicar isso, como você reagiria a isso? Foi muito difícil, não foi? Mas a bondade de Deus vem com a resposta. Então José, ele viu este ser celestial. José teve contato com este ser celestial. José, ele teve um testemunho, ele teve uma garantia, ele teve uma resposta que marcou o coração dele a ferro e a fogo. Quando ele teve esse contato com esse anjo do céu, com esse ser celestial, ele não precisou de mais nenhuma resposta. Ele entendeu e ele aceitou. E ele disse assim, tem mais, hein? O anjo já deu mais uma ordem aí para José. Ele não poderia nem escolher o nome. O anjo disse assim para José: você lhe chamará. Já veio com a ordem para que ele se casasse, já veio com a ordem para que levasse Maria para sua casa e já veio com a ordem para ele dar o nome para o filho dele, que foi Yeshua. Porque naquele tempo, pessoal, os nomes tinham significados. Não se dava nome a um filho por dar. Os nomes tinham sentidos, tinham referências. E Yeshua aqui significa o quê? Adonai salva. A salvação que vem por meio de Deus. E Yeshua foi aquele homem que nasceu e que trouxe a salvação por meio de Deus e que perdoaria os pecados das pessoas por intermédio do seu Pai. Está aqui para você uma situação para que você entenda o que aconteceu com Maria e José e todos os percalços que eles passaram perante a lei judaica. E Deus vem então aí com a resposta e diz assim: calma, apenas faça isso ou aquilo.
Não está tão impossível como você pensa, simplesmente você deve ficar em silêncio. A saída para José e Maria foi o silêncio. Nem ela disse nada a respeito disso e nem José disse nada a respeito disso. Simplesmente continuaram cumprindo os protocolos, foram para sua casa, tiveram uma vida normal ali até o nascimento de Yeshua. E tudo bem, não alardeou nada. Então aprenda uma coisa aqui com Maria e com José. Em muitas circunstâncias da vida, você precisa ficar em silêncio. Você não pode abrir para as pessoas o que está acontecendo. Você não pode contar a sua intimidade para certas pessoas. Você não pode expor o seu marido para certas pessoas. Você não pode expor a sua esposa. Você não pode expor os seus pais, os seus irmãos. Você não pode expor os seus filhos, porque são momentos em que nós vamos passar na vida que a exposição vai gerar uma condenação social e vai ser de uma forma tão complicada que depois você não vai conseguir retroceder para apagar todos esses episódios que vão vir sobre você e toda essa estrutura que vai recair sobre você, que você naquele momento não está preparado nem preparada para suportar. Então, em momentos da nossa vida, dependendo o nível da situação que nós estamos vivendo, nós devemos ficar em silêncio e perguntar para Deus como nós devemos agir. Não importa que situação seja, se seja uma situação de adultério, se seja uma situação de roubo, se seja uma situação de fracasso, de morte, de drogas, não importa, de prostituição, de imoralidade, de desrespeito, de mágoa, não importa, de desemprego, de prejuízo, de perdas, de roubos. Não importa a situação em que você se encontra. Certas situações você vai ter que ficar em silêncio, orar, perguntar para o Pai das Luzes, perguntar para Deus o que você deve fazer, e você vai descobrir que Deus tem soluções simples para este caso, que Deus tem soluções corretas para este caso, que Deus tem soluções simples para questões complexas. Por isso ele escolheu José e Maria, porque foi um casal que também possuíam certas prerrogativas neles que puderam dar cabo a essa missão que Deus tinha para a vida de Yeshua. José e Maria eram pessoas que ponderavam, pessoas silenciosas, pessoas discretas, que esperaram todo o desenrolar da parte de Deus e que por conta disso, o nascimento de Yeshua se deu de forma perfeita. Que essa explicação de hoje traga restauração para a sua vida, que o que foi dito aqui agora sirva para você em aspectos da sua vida e que você possa saber se proceder no que está acontecendo com você. Então, este é o princípio maior do estudo de hoje. Discrição, silêncio, não alardear, não expor, proteger a sua casa, proteger a vida da sua família, proteger a sua vida, até que Deus venha e diga o que você deve fazer. E você vai ver que vai ser bem mais leve do que você está pensando e bem mais fácil de solucionar. Por isso que nas Escrituras diz que o perdão e que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Ou seja, a sua atitude, o seu comportamento, a sua maneira de agir, a maneira como você vai se comportar com a crise, vai demonstrar um comportamento para Deus que vai agradar a Deus, e Ele virá em seu socorro e trará para você a solução mais rápido do que você pensa. Então observe, quanto mais tempo você se demorar numa situação de crise, tem a ver com também o seu comportamento. Quanto mais rápido você aprender, quanto mais rápido você se restaurar, quanto mais rápido você saber o que fazer com Deus, mais rápido vai passar a situação complexa em que você está. Vamos lá, continuando aqui no item 5. Espero que o estudo de hoje esteja
servindo para a sua vida, para te restaurar, para te levantar, para te dar ânimo, porque esse é o objetivo das Escrituras, trazer restauração para termos uma vida boa, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida saudável, famílias reconstruídas, famílias restauradas, casamentos restaurados e uma vida familiar muito boa e muito tranquila e muito proveitosa. Porque existe um princípio aqui que eu quero deixar para vocês, viu, pessoal? Uma pessoa restaurada, ela restaura a sua família. Uma família restaurada restaura a sua comunidade. Uma comunidade restaurada restaura uma sociedade. E uma sociedade restaura uma cidade. E uma cidade restaura um estado. E um estado restaura uma nação. Por isso, a Bíblia diz assim, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Porque esta nação é uma nação restaurada. Espero que a restauração comece por você e que você seja um agente da restauração daqui para frente, principalmente dentro da sua casa, que é o seu primeiro lugar de importância, é o primeiro lugar no qual você deve se preocupar. Vamos lá, continuando no item 5? Aqui no item 5, no slide, está escrito assim: tudo isso aconteceu para cumprir o que Adonai disse por meio do profeta Isaías. O livro de Isaías, no capítulo 7, verso 14, está escrito assim: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão Imanuel. Por que eu separei ali? Porque El, em hebraico, vai se referir a um Deus, a uma divindade. Imanu, que significa Deus está conosco. Imanu, está conosco. El, Deus, Deus está conosco. Emanuel, na nossa linguagem, na nossa escritura, transliterando para o português, Imanuel vai se chamar Emanuel, ou seja, Deus conosco. Significa dizer, literalmente, que quando a pessoa de Jesus chegou à terra, Deus estava nele, Deus estava conosco. Deus se chegou até nós em forma humana. Ok? Vamos lá. Quando José despertou deste sonho, que ele teve essa experiência de ver esse ser celestial, de ver esse anjo, né? Deus mostra em sonhos, porque provavelmente a estatura deste anjo, que era um anjo anunciador de boas novas, todo anjo que anunciava as boas novas, esse anjo que a Bíblia vai falar muito dele, nós conhecemos também como anjo Gabriel, que é aquele que anuncia as boas novas. A estatura deste anjo, que ele tem uma estatura de príncipe, então provavelmente aos olhos humanos também não seria possível contemplar a estatura desse ser celestial, certo? Menos que Yeshua, porém um ser celestial de alto gabarito e de grande esplendor. Então ele aparece em sonho para José. O sonho é uma linguagem que Deus usa para falar conosco. Nós temos sonhos proféticos? Sim, nós temos. Temos sonhos comuns, porque a medicina explica que sonhar é necessário para descarregar o cansaço cerebral. Mas existem a diferença entre os sonhos naturais, os sonhos neurais, dos sonhos proféticos, tá? Aqui foi um sonho profético. Então, quando José desperta, fez o que o anjo de Deus lhe dissera. Olha aqui o princípio da obediência sem questionamento. Tá? Ele fez o que o anjo lhe dissera. Levou Maria para sua casa, significa dizer que então ele faz o casamento, a solenidade do casamento, mas, tem um mas, isso está nas escrituras, mas não teve relações sexuais com ela. Até, outra palavra que vai diferenciar aqui a gramática, até o nascimento do filho, e o chamou de Yeshua. Quem está narrando isso daqui é Matitiarro, o apóstolo Mateus. Você também vai encontrar essa narrativa no apóstolo Marcos. Você vai encontrar em Lucas, você vai encontrar em João, você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar a pessoa do apóstolo Paulo, tratando desses aspectos. Ora, por que existe aqui uma veracidade nisso? Não se esqueça que depois da morte de Yeshua, depois da ressurreição dele, Maria e os seus demais filhos, eles vão se engajar no ministério dos apóstolos, vão fazer parte da comunidade messiânica do período, vão evangelizar, os irmãos dele vão ser líderes de comunidades messiânicas do período. Gente, eu estou dizendo aqui que Maria disse isso.
Se Mateus escreveu isso muitos anos depois, ele conviveu com Maria, ele conviveu com Yeshua, ele conviveu com os irmãos de Yeshua. Então são pessoas que viveram o acontecido e que relataram. Se ele tem essa informação, quem mais teria propriedade para dizer isso para ele, a não ser a própria Maria? Não é verdade? Reflita sobre isso. Eles viveram em comunidade, se conheciam, dialogaram, conversaram. Se Mateus tem essa informação, alguém passou para ele foi anotando para poder escrever, certo? Então ela foi para a casa do seu marido. Para a sociedade estava tudo ok. Para a sociedade, aparentemente, a vida do casal estava perfeita. Mas José não tocou no corpo de Maria até que o Filho de Deus nascesse, por uma questão de santidade. Não lhe foi permitido neste momento, certo? E também ele próprio, com toda certeza, já se absteve dessa situação toda, desse interesse ou desse desejo carnal pela sua esposa. Ora, então Maria ficou ainda até o final. Maria teve parto normal. Não existia cesariana no período. Jesus nasceu de parto normal. Maria era virgem? Olha, é claro, se eu estou parindo um filho por parto normal, não tem como existir virgindade mais. E nem o próprio Deus se preocupou com isso, nem a sociedade se preocupou com isso, Maria não se preocupou com isso, Yeshua não se preocupou com isso, e muito menos José se preocupou com isso. Ela teve um filho de parto normal. Depois que Yeshua nasceu, aí o casamento de Maria foi consumado na sua integralidade. Maria teve uma vida normal com seu esposo, tiveram-se intimidades, tiveram relações sexuais, nasceram filhos deste casamento que eu coloquei lá no começo, não é? Judas, José, nasceu, tá? Tiago, não é? Chamado Jacó, nasceram filhos e filhas. Aquela passagem lá do casamento, Maria está ali com os irmãos de Yeshua para falar com ele quando acaba o vinho. Gente, tem tantas coisas ali na Bíblia que você vai encontrar. Tem a parte que dos apóstolos falam assim, e Maria gerou filhos e filhas, os irmãos e as irmãs de Yeshua. Vai ter também aquele caso em que o homem vai falar, esse não é Yeshua, o filho de José, o carpinteiro, que veio lá de Nazaré. Certo? Tem todos assim registros históricos disso. Nós não estamos falando aqui de pouca coisa. Nós estamos falando de muita coisa. Então, alguns parâmetros aqui agora que nós vamos finalizar esse estudo a respeito da família de Yeshua, a respeito de Maria. Maria foi uma mulher que viveu sofrimentos inimagináveis no período, tá? No período, inclusive, da crucificação e principalmente no período do ministério. Jesus, ele vai nascer, vai ser criado por essa família, vai honrar pai e mãe, vai cumprir as tradições judaicas, vai ser circuncidado sim, vai para o templo, vai festejar a Páscoa com a família, vai subir até Jerusalém para as festas judaicas. Jesus vai para o templo sim, aos 13 anos o menino já era inserido nos ensinos judaicos, ele vai aos 12, ele vai antes e dá ali um show de aula para os doutores da lei. Vão perguntar de onde vinha esse conhecimento dele, não é? Porque ele já tinha um conhecimento sobrenatural do reino. Ele vai cumprir todos os aspectos da sua sociedade, não vai transgredir as leis do seu pai, não vai transgredir as leis judaicas, ele vai restaurar, inclusive, as leis que estavam sendo usadas de forma deturpada. Ele vai quebrar legalismos que Deus nunca criou, legalismos que surgiram com baseados na lei de Deus, vão criar legalismos. São essas coisas que Yeshua vai combater no seu período. Ele vai sair da sua casa aos 30 anos. Por que o ministério dele começa então aos 30 anos? Porque no período a maioridade judaica para o homem se iniciava aos 30 anos de idade. Ele vai respeitar esse protocolo, vai cuidar. Ele era o filho primogênito. Ele também trabalhou com seu pai como carpinteiro, sim, porque aquele homem vai falar, isso não é esse o carpinteiro, filho de José, lá de Nazaré, da aldeia de Nazaré? Então Yeshua,
cumpriu todos os seus ofícios, como filho, como trabalhador, como um homem judeu. Não era um homem romano, não era um homem grego, não era um homem sírio. Ele era um homem judeu, incorporado nas tradições judaicas, cumpridor das leis judaicas e dos protocolos judaicos. Ele nasceu em Israel, na tribo de Judá. Isso deve ficar bem claro. Não podemos romantizar, não é? Nesses quadros que você vê aí do século XVIII, XIX, né? Pintando Jesus com os olhos azuis, cabelos loiros, vestes de seda vermelha e azul, nada disso. A Bíblia diz que ele era um homem alto, que ele era um homem forte, não era um homem lindo, porque vai falar lá nas Escrituras que não havia beleza nele que pudesse ressaltá-lo perante os demais. Era um homem que andava quilômetros e quilômetros a pé, usavam vestes rústicas, usavam linho grosseiro, eram homens de aldeia. Não tinha nada de roupa de seda não, pessoal, nem de cabelo loiro, porque eles não tinham cabelo loiro naquela época, nem olhos azuis. Era muito raro, tá? Jesus era um homem forte, alto, saudável, honesto, cumpridor das tradições, viu? Tudo isso Jesus fez. E aos 30 anos, então, quando ele atinge a maioridade, é onde ele sai da casa dos seus pais, certo? Ele sai da casa dos seus pais, provavelmente ele entrega então a responsabilidade de primogenitura para o seu segundo irmão, na ordem de nascimento, porque ele já vai então para o seu ministério, e ele começa então a se desapegar dessa família, dos laços familiares, porque ali começa uma segunda etapa da vida de Jesus que vai ser muito diferente da primeira enquanto homem judeu, enquanto filho, enquanto um filho sujeito às regras dos pais. Depois ele vai para a sua independência, ele começa então o ministério, ele começa a anunciar o reino de Deus, ali já começa a ter uma ruptura no contexto familiar, momentos em que o apóstolo diz, né, Yeshua, eis aí a sua família, sua mãe, seus irmãos estão aí, e ele fala, então quem é a minha família? A minha família são esses que estão aqui, os quais eu estou ensinando. Por que que ele diz isso? Parece chocante, não parece? Porque ali ele já começa a demonstrar a necessidade dessa ruptura para começar a ser revelado mesmo como esse filho de Deus, esse homem que vem como embaixador do reino, que se despoja a sua glória no céu, vem em forma humana, sofre todas as mazelas humanas, sente calor, sente frio, sente fome, sente medo, sente angústia, como todo ser humano, certo? Então ele começa a demonstrar ali que está no início da vida dele, agora num segmento da vida dele, em que ele vai se apresentar agora como filho de Deus, o anunciador do reino do seu pai. Por isso ele começa a ter essas condutas e essas frases para começar a se auto-revelar de uma maneira diferente da que ele era visto então até ali. Quero dizer para você que a vida de Yeshua, o ministério de Yeshua e tudo o que aconteceu nesses 3 anos antes da morte e da ressurreição são estudos que nós vamos fazer à parte, não cabe aqui nesse momento. Esse momento nós trouxemos somente até a sua genealogia para que você entendesse a trajetória humana dele, a linhagem humana, por que que Deus escolhe aquela linhagem, por que que ele vem dessa linhagem, desde Sete, lá o filho de Adão, e Enos, né, o filho de Adão que eu disse para você, o filho de Sete, perdão, que eu disse para você, que é com Enos que se restaura o sacerdócio, o culto ao Deus Criador, toda essa descendência sacerdotal que vai chegar aí até a pessoa de José. Por isso que ele vem dessa descendência, a descendência onde ele assume o ministério de sacerdote, onde ele assume o ministério de profeta e onde ele assume o ministério de reino. Os 3 grandes ministérios de toda a linhagem que o antecede, ela se incorpora na pessoa de Jesus, se cumpre na pessoa de Jesus. E nos próximos estudos, mais para frente, nós vamos falar muitas coisas sobre ele, sobre as suas leis morais, sobre os seus ensinamentos. Temos muito a aprender com este homem que mudou a face da terra desde quando ele chegou até aqui. Eu espero que o estudo de hoje tenha lhe servido, espero que você tenha sido abençoado e quero dizer para você que eu te aguardo até o nosso próximo estudo. Shalom Adonai para você, que você seja muito abençoado e até lá, nos acompanhando aqui no canal do Ministério da Restauração. Muito obrigada a todos.